Educação à distância, mudando realidades. Olá! Inicia agora a nossa segunda aula da disciplina de Economia do Setor Público. Essa aula nós vamos tratar sobre a evolução do pensamento econômico. O conteúdo dessa aula vai trazer, primeiro, os principais teóricos da economia. Vamos falar da escola clássica e depois vamos falar da Escola Nacional Americana, abordar um pouco as teorias marxistas, vamos falar de teoria neoclássica e, por fim, vamos ver um pouco sobre o keynesianismo. O objetivo dessa aula é narrar a evolução do pensamento econômico. Na história do pensamento econômico, existe a economia pré-moderna, economia assim, bem antiga, para falar a verdade, a economia moderna e a economia contemporânea. A economia pré-moderna é aquela dos gregos, dos romanos, dos árabes, que está assim, bem mais nos períodos antigos. A economia que vai trazer teorias que a gente às vezes ainda discute de alguma forma é a economia moderna, que vai trazer algumas teorias que já têm nomes, assim, tipo fisiocratas, os mercantilistas. O mercantilismo é uma teoria que com certeza você estudou nas suas aulas de história, no segundo grau. Ela funcionou muito dentro do sistema do colonialismo, tem a ver com aquela ideia de o que é riqueza. Quando a gente estava tendo aqueles sistemas que os portugueses, os espanhóis quiseram conquistar o mundo, vieram até aqui na América Latina, o que eles buscavam era trazer o ouro e a prata que estava aqui na América do Sul para a Europa, como se isso fosse uma forma de trazer a riqueza. Para o mercantilismo, os metais preciosos, as joias, é onde estava a riqueza. No pensamento mais moderno, a gente começa a ter os pensadores que vão falar sobre alguns conceitos teóricos que a gente estuda até hoje. O pai dessa questão mais contemporânea é o Adam Smith. O Adam Smith é um cara que vai publicar um livro que vai mudar tudo. Ele vai entender, então, de uma outra forma, baseado em alguns filósofos também da sua época, o que é a riqueza que uma nação produz. E isso vai fazer uma ruptura no momento do tempo, que vai trazer o que a gente chama de contemporâneo, o pensamento contemporâneo da economia, que data aí de 1880, mais ou menos, não é tão contemporâneo assim, né? Dentro dessa visão, eu trouxe aqui no slide para vocês, do pré-moderno, com esse pensamento dos gregos, romanos, dos árabes, esse pensamento mercantilista e fisiocrata, né? Os fisiocratas são franceses que contribuíram para a teoria econômica surgir. O que nós vamos estudar nessa disciplina é só esse pensamento contemporâneo. É o pensamento que ainda é debatido até hoje, que tem relevância para a formação de novas teorias. Então, o nosso foco da nossa disciplina vai estar aqui nessas teorias mais contemporâneas. Quando a gente vai falar da evolução do pensamento econômico, a gente começa aqui, nessa disciplina. Vamos começar primeiro falando do Adam Smith. Adam Smith nasceu em 1723 e viveu até 1790. Nós chamamos ele de pai da economia moderna. Ele escreveu um livro que se chamava Uma Investigação sobre a Causa e a Natureza da Riqueza das Nações. Esse livro, ele é relevante até hoje, a gente lê ele na Faculdade de Economia até hoje. É um livro que foi publicado em 1750, mais ou menos. Você vê como que as ideias permanecem vivas no tempo, né? Nesse livro ele defende o autointeresse e o individualismo. Ele fala assim, não é pelo interesse coletivo que o padeiro acorda de manhã para fazer o pão, mas pelo seu autointeresse em se sustentar, ele produz o pão que é consumido pela sociedade. E isso ajuda a sociedade a viver melhor. Então ele acredita que quando as pessoas agem de interesse próprio, elas estão colaborando para a sociedade como um todo. E nisso ele pensa que existe assim um mercado que vai atuar de forma para coordenar esses desejos dos consumidores a produzir os bens que a sociedade deseja realmente consumir. Ele chama isso de mão invisível do mercado e esses são os princípios do liberalismo econômico. É toda uma ideia que surge num período onde a gente vai ter reis e rainhas governando a Europa e onde é produzido esse pensamento e vai trazer uma ideia de afastamento do Estado da economia.
É um período onde a economia está se desenvolvendo muito, a gente tem um pensamento de defesa da burguesia, os burgueses vão ter um novo status social. E é toda essa ideia desse surgimento da economia mais clássica é defendendo uma liberdade maior para os interesses econômicos e para o florescimento, para a ascensão social, para a mudança de classes dentro de uma sociedade onde as pessoas são pobres de nascença e morrem pobres, ou são nobres de nascença e morrem nobres. Aí vai surgir uma coisa muito revolucionária, que é a mudança social ou a ascensão social por meio das atividades econômicas. E vai surgir, então, nesse tipo de pensamento, não só Adam Smith, a gente tem outros pensadores muito relevantes que vão formar a escola clássica. Smith inaugura não só uma escola contemporânea, como também a economia contemporânea e também a escola clássica. Essas duas coisas vão surgir juntas. Fala sobre o equilíbrio de quantidades e preços de mercadorias, e a ideia é que o mercado vai compreender a quantidade que as pessoas querem consumir a um nível de preço. O preço vai equilibrar a quantidade que as pessoas querem consumir de cada mercadoria. E aí ele refuta a possibilidade, ele nega a possibilidade de excesso de estoques, e com isso vai criar um modelo bem perfeitinho de como o mercado como esse importante ser para o capitalismo, que vai ter muita relevância quando liberada a competição livre. E ele vai reduzir a intervenção do Estado na economia para um papel assim de simplesmente permitir que haja a competição livre. Para Smith, principalmente, o principal papel do Estado na economia seria permitir a competição, liberar as regras de competição. Cabendo ao Estado, então, garantir os direitos fundamentais e preservar a propriedade privada. Todas essas ideias são a base do liberalismo econômico. A gente vai ter outras escolas que vão surgir na sequência ou até ao mesmo tempo. Um exemplo que eu vou trazer aqui agora, de várias escolas que vão surgir no mundo inteiro, é uma escola que tem influência, principalmente dos Estados Unidos, que é onde diz que ela surgiu, mas ela também foi muito utilizada na Alemanha e foi testada por vários governos mais contemporâneos, que é a Escola Nacional Americana ou a Escola Nacionalista. Políticas nacionalistas, como essa proposta por Alexander Hamilton. Alexander Hamilton, ele foi um secretário de Estado que organizou as finanças, o Tesouro americano, e dentro do pensamento de Hamilton, ele pensou que seria muito importante fazer barreiras às importações para buscar com isso desenvolver a indústria por meio do protecionismo do Estado, o Estado proteger a indústria nascente. Ele fala de que essas barreiras na forma de tarifas, de taxas que você vai impor para as exportações, para a importação, o produto que está entrando no país, vai gerar um recurso para o Estado, e esse recurso deve financiar projetos de infraestrutura, que vão melhorar, então, o mercado nacional para tornar o mercado mais competitivo. Atenção para quando ele está falando isso. Hamilton está falando isso na segunda metade de 1700, 1780, 1790. É um pensamento relativamente antigo e que você vê, se você olhar quem usou isso, quem aplicou isso no Brasil primeiro, assim, com muito sucesso, por exemplo, foi Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, em 1920, 1930, ele vai tentar aplicar essa realidade para o Brasil, com barreiras às importações, com tarifas, com taxas, com aquecimento da indústria nacional, com infraestruturas, por exemplo, a siderúrgica de Volta Redonda é uma infraestrutura que Vargas criou para tentar fomentar o crescimento das outras partes industriais, e é assim uma fagulha da industrialização do Brasil. Muita coisa realmente teve frutos depois de Getúlio Vargas ter toda essa política nacionalista. Isso também aconteceu assim na Alemanha. A gente tem o Friedrich List, que é um economista que também atuou muito na Alemanha, com essas mesmas ideias de proteção. Mas a gente observa que elas têm uma visão muito diferente daquela visão meramente política, de só proteger o país do mercado internacional, porque ela sempre está ligada a uma função educadora, de você proteger o país por um tempo, até ele se tornar competitivo, ao mesmo tempo que você investe em infraestrutura para melhorar a realidade nacional, para que esse amadurecimento, para que o país realmente chegue lá. E essa é uma escola que é muito discutida, por isso achei relevante trazer para a nossa disciplina. Muitos gestores falam sobre ela de forma direta ou indiretamente e os frutos das suas publicações.
Eu trouxe aqui um slide para falar um pouquinho sobre o Friedrich List, que trabalhou no governo do Otto von Bismarck, na Alemanha, né? Ele fala sobre proteger temporariamente o mercado nacional para garantir a consolidação das indústrias nacionais e fala também da mudança para um ambiente de livre concorrência quando o mercado nacional estiver mais maduro. Proteger para não ser invadido, mas não estender essa proteção por tempo demais, de modo a deixar o mercado nacional muito preguiçoso. A gente vai ver ainda resquícios desse tipo de discurso em várias tentativas de governo mais contemporâneos. Alguns exemplos do que foi testado nessa medida muito nacionalista, de protecionismo, de evitar importações, é o que foi tentado na Ásia, principalmente os tigres asiáticos, alguns países que tiveram algum nível muito grande de desenvolvimento econômico dos anos 90 para frente, quando eles conseguiram realmente, com a intervenção do Estado, com alguma tributação, amadurecer sua economia, melhorar a sua industrialização, fazendo um sistema de mudança de infraestrutura baseado em taxas que proíbem a importação. Eu trouxe essa disciplina numa seleção porque eu acho que se a gente está falando de setor público, essa é uma escola muito relevante. Então, na sequência, eu vou falar de uma outra escola, né? É difícil chamar de escola porque ela não tem muitos pensadores, mas ela tem uma teoria muito robusta, muito forte, que é a teoria marxista. Ela é representada por Karl Marx, que nasceu em 1818 e viveu até 1883. A principal fonte teórica dessa teoria é o livro O Capital, que fala a crítica da economia política. O seu trabalho descreve a relação que existe entre a mercadoria, o trabalho e a remuneração do trabalhador. E ele tem um forte impacto no mundo, além dos debates da sociologia, filosofia e economia. Mudou a dinâmica econômica mundial. Podemos atribuir a sua teoria à forte oposição que o capitalismo enfrentou após a Primeira Guerra Mundial. Após a Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter até a Revolução Bolchevique, que acontece no estado que hoje é a Rússia, né? E que está ligado a esse pensamento marxista, vai trazer outros pensadores também, mas vai trazer aí a União Soviética e vai polarizar o mundo econômico em duas grandes realidades, o capitalismo e o comunismo. E isso aí mudou muito o mundo, mudou a forma de pensar o capitalismo, mudou a forma assim, de pensar realmente teoria. Marx é um cara que impactou muito a realidade das teorias econômicas. E ele tem alguns princípios que a gente pode compreender. Falando ainda de teoria marxista, aqui no slide a gente vê... Opa, pulei um slide. Falando ainda de teoria marxista, a gente vê que Marx indaga se a riqueza está na produção de bens e serviços e se é o trabalhador quem produz bens e serviços, porque ao trabalhador cabe uma parcela tão pequena dos seus ganhos. E os debates são tão importantes dentro da teoria econômica que eles trouxeram muitas indagações para os pensadores da escola clássica e impulsionou assim, o fim da escola clássica e o surgimento da teoria mais moderna chamada escola neoclássica. Então hoje praticamente não existem economistas da escola clássica, os economistas mais contemporâneos são da escola neoclássica. Eles se adaptaram a essas críticas, principalmente da teoria marxista. A teoria neoclássica é o que a gente chama de economia ortodoxa. Se o economista não fala para você o que ele é, se ele não se explica para você falando eu sou keynesiano, eu acredito na teoria monetária, ele provavelmente é um economista neoclássico. A maioria dos economistas segue então essa linha de pensamento, não todos. Defende o neoliberalismo econômico e para essa teoria o indivíduo é racional e capaz de maximizar os seus objetivos. Ela acredita muito na racionalidade do indivíduo e na capacidade do indivíduo de alcançar os seus objetivos na capacidade máxima desses objetivos. A gente vai ter críticas para a teoria neoclássica que vão falar sobre essa racionalidade e vai ser um dos pontos muito atacados dessa teoria. Essa teoria é muito baseada em modelos matemáticos, ela é representada hoje em dia por programas de computador que vão trazer representações da realidade e tentativas de explicar o futuro. Por exemplo, se passar essa política pública, a gente vai ter a criação de tantos mil novos empregos. Tudo isso elaborado com modelos matemáticos. E para essa teoria existe um sistema econômico competitivo que automaticamente tende para o equilíbrio, a um nível de pleno emprego dos fatores de produção.
Então, o fator mais importante para tentar resumir a teoria neoclássica é a crença na importância do mercado. O mercado, então, ele tem um poder muito grande, porque nele se juntam todos os compradores, todos os vendedores. Desta interação, as pessoas formam os preços e as quantidades dos produtos a serem produzidos, e a gente vai empregando aí a mão de obra, os fatores de produção. Existe uma crença muito forte de que o mercado é o suficiente para gerenciar as negociações entre os fatores envolvidos na sociedade para esse pleno emprego, para não haver desemprego, nem subutilização de recursos. A gente vê na prática como isso afeta a nossa vida. A última realidade muito importante que aconteceu ligada totalmente a essa teoria foi o Consenso de Washington. Esse foi um encontro de economistas dentro dessa cidade, e ele compôs regras básicas que vão definir a teoria neoclássica. E essas regras foram formuladas por economistas de instituições financeiras muito relevantes, por exemplo, do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, o FMI, e do Tesouro Americano. Esses economistas carregaram essas regras para suas políticas públicas. E como a gente está falando de instituições financeiras que emprestam dinheiro para o mundo, quando países precisaram pedir dinheiro emprestado para o FMI ou para o Banco Mundial, muitas vezes a concessão de empréstimo foi condicionado por seguir algumas regras estabelecidas nesse Consenso de Washington. Então, por exemplo, quando o Fernando Henrique Cardoso precisou recorrer ao FMI quando o Brasil estava aí sofrendo ataques contra o real na segunda metade da década de 90, ele precisou assinar acordo dizendo que iria tentar impulsionar aí algumas regras. Por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal é um dos exemplos que passou no Brasil porque foi influenciada pelo FMI e porque foi imposta dentro desse sistema do Consenso de Washington. A gente tem muitos países que foram levados a uma abertura econômica, que foram levados a uma série de mudanças dentro do sistema burocrático dos seus governos por causa desse Consenso de Washington. Ele saiu lá de uma cidadezinha dos Estados Unidos, não é cidadezinha, né? É uma capital lá nos Estados Unidos, para uma realidade que afetou a vida de vários países. No nosso material de apoio, no roteiro da disciplina, a gente trata isso um pouco mais detalhadamente. Tem alguns livros muito importantes que tratam disso, com muitos detalhes que são citados também no nosso roteiro da disciplina. Inclusive o livro do Joseph Stiglitz, que está aqui citado nos slides, que se chama A Globalização e Seus Malefícios. O Stiglitz, que é um economista ganhador de prêmio Nobel, um cara super reconhecido, ele faz essa crítica ao Consenso de Washington e como ele afetou a realidade dos países globais. Lendo aqui esse parágrafo, a gente fala que ele levou o liberalismo econômico para vários países do mundo, muitas vezes condicionando a ajuda financeira à adoção de políticas neoliberais. Para entender mais sobre o assunto, lê esse livro, tá? Fica aí a recomendação. Numa vertente mais contemporânea, ligada a uma realidade que foi tocada pela crise mundial de 1929, a gente vai ter aqui a teoria keynesiana. A teoria keynesiana, dentro desse recorte que eu trouxe para vocês, é a mais contemporânea de todas. Ela é uma teoria que se desligou um pouco da economia neoclássica, da economia ortodoxa, por acreditar que o sistema econômico capitalista ele não é totalmente automaticamente autorregulável, ele tem falhas, e quando a gente começa um ciclo que vai gerar uma superprodução, a gente vai ter um excesso de produção, uma falta de consumo, e por isso vai gerar no futuro desemprego, estagnação e crises. Para Keynes é o primeiro economista muito relevante a falar sobre isso. As crises estão dentro do sistema capitalista. Elas não acontecem por um problema externo, não é igual um asteroide que caiu na Terra e devastou o planeta. Para ele, a crise econômica não é um asteroide que cai dentro da economia, ela é uma coisa gerada pela economia. E esse é um pensamento muito inovador na sua época, e como ele acredita nisso, ele fala que o importante é tirar a economia da crise, dar aquele empurrãozinho que a economia precisa. E aí ele fala que ele advoga por um novo papel do Estado dentro do momento de crise, que é o papel de impulsionar, e ele fala de distribuir recursos para a população. Ele não fala, igual hoje em dia a gente tem programas sociais de distribuição de renda, ele fala, de contratar as pessoas. Tem até um discurso que ele está conversando com uma autoridade americana e fala, mas eu contrato as pessoas para quê? Aí ele fala, contrata uma equipe para cavar buraco. Aí, o que eu faço com esses buracos? Depois você contrata outra equipe para tapar esses buracos.
Então ele não está pedindo uma necessidade da ação dos trabalhadores, ele fala da relevância de colocar renda, de colocar recursos financeiros dentro da economia no momento de crise, para você gerar uma impulsão muito positiva para frente, para tirar a economia da crise. Esse pensamento parece trivial hoje em dia, porque hoje em dia ele é praticado por todas as economias capitalistas. No momento da pandemia mundial, você vê as economias estão aí colocando auxílio financeiro para os seus países, nos seus países, né, para a sua população. Só que na crise de 29, isso não aconteceu. A crise de 29 aconteceu dentro da economia americana, no momento onde os Estados Unidos estavam exportando muito para a Europa, depois da Primeira Guerra Mundial, mas ao mesmo tempo a Europa estava começando a se recuperar, estava começando a ter sua indústria nacional voltando à ativa e estava dependendo um pouco menos de fazer todas as suas compras dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, de repente, começou a ter um excesso de produção, não tinha para quem vender aquilo, e que levou à falência muitos empresários, gerou desemprego. A gente vai ter todo assim, um movimento cultural que vai surgir depois disso, lembrando esse grande período de depressão da economia mundial, que os anos 30 foram marcados por isso, e muitos acreditam que essa depressão econômica da década de 30 foi o que gerou a Segunda Guerra Mundial. E nesse momento aí, quando Keynes está advogando desse jeito, os primeiros anos da crise de 29, nem o governo americano, e praticamente nenhum outro governo, estava tomando alguma atitude de realmente interferir na economia, de realmente empurrar a economia para sair da crise. Acreditava-se até então, a teoria econômica acreditava que a crise vinha para separar o joio do trigo, para falir as empresas ruins e deixar as boas. E aquelas boas elevariam a economia para um sucesso depois. Então o Estado tinha que só assistir, tinha que fazer nada. No Brasil a gente não fez isso nessa época, era Getúlio Vargas, que era o nosso presidente, e ele tem até aquela emblemática ação que ele queimou café, né? Ele comprava café dos cafeicultores de São Paulo, e ele, para não deixar de gerar desemprego, nessa época eram trabalhadores livres, né, que estavam trabalhando nas fazendas. A gente tinha poucos anos desde a abolição da escravatura, só 50 anos que o Brasil era livre da escravidão de verdade. E aí a gente estava tendo, então, assim, essa mão de obra remunerada nas fazendas, e ele começou, então, a comprar café, e chegou até a máxima de queimar estoques nacionais de café, porque não tinha o que fazer com esse café que estava caindo de preço no mercado internacional. Não era só comprar café, Getúlio Vargas condicionava, ele comprava o estoque de café da fazenda se fossem retirados os pés da plantação de café, para a gente tentar diversificar a plantação no Brasil. Porque acredita-se que foi uma boa política, ele não deixou os fazendeiros falirem, não deixou gerar tanto desemprego, tanta miséria na sua época, e incentivou a produzir outras culturas que foram alimentar aí o mercado nacional. Falando um pouco sobre Keynes, a gente vê aqui no slide que o seu livro máximo, que traz a teoria que a gente discute, é o livro denominado Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Ele surgiu nesse momento da crise mundial de 1929 e ele trata das crises de superprodução, aborda elas como naturais do sistema capitalista e fala que elas são geradas pelo próprio sistema. Não havendo demanda bastante para garantir o pleno emprego dos fatores de produção, devido ao entesouramento das poupanças, que é quando as pessoas que têm renda guardam dinheiro na forma mais segura possível para ver o que vai acontecer. Ao invés de torrar o dinheiro na hora da crise, a gente faz uma poupança quem tem dinheiro. Porque aí a pessoa vê se vai surgir uma oportunidade de investimento, se vai ter alguma coisa acontecendo. E aí esse medo, esse entesouramento que a gente fala, esse guardar dinheiro das famílias mais ricas, é uma das coisas que prejudica o cenário de crise e faz a crise piorar. Ele recomenda que o Estado intervenha na economia, dando incentivos para que a economia saia da crise. E essa obra de Keynes vai influenciar o mundo inteiro. Hoje em dia a gente tem pós-keynesianos, neo-keynesianos, e hoje em dia até mesmo teóricos mais neoclássicos seguem um pouco dessa medida keynesiana de incentivar o governo incentivar a economia, pelo menos no momento da crise. Todos esses livros que eu citei, esses slides, são livros muito relevantes que a gente lê na Faculdade de Economia e que eu trago um pouquinho mais resumidos dentro do material do roteiro da nossa disciplina. Por enquanto a gente fica por aqui, espero que você leia lá no nosso roteiro e acompanhe esse conteúdo.
Educação à distância, mudando realidades.